Graça e paz, amados. Amém? Uma alegria o Senhor nos reunir novamente em seu nome, nos colocar aos seus pés nesse tempo da nossa peregrinação aqui, um tempo difícil, né? Esse tempo em que vivemos. E esse parece ser o encargo do nosso coração para esse pequeno tempo de comunhão que teremos aqui, parece que em 3 participações. Nós contamos realmente com a ajuda do Senhor e com o socorro do seu Espírito. Lembramos das palavras dele. Sempre quando fico muito ansioso, procuro descansar nas palavras quando ele disse: eu edificaria a minha igreja. Então eu não tenho essa capacidade de fazê-lo, nem vocês, nenhum de nós, mas ele pode fazer, ele está interessado nisso. E esse é o motivo da nossa expectativa nessa manhã. É olhar para ele e ser salvos. Confiar nele, ele é a fonte, o seu Espírito está aí para fazer segundo as palavras dele, para fazer conforme a vontade dele. Nós precisamos estar como Marias de fato aos seus pés, não como um jargão na cabeça, mas como uma realidade espiritual, confiando que ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Essa é a nossa expectativa para esse tempo. Pedimos aos irmãos que continuem em oração, estamos em batalha, estamos em guerra, não está sendo fácil ficar aqui. Que os irmãos estejam orando por nós, por mim, pelo nosso irmão Bílio, pelo Atamase, pelos irmãos que estarão compartilhando. Dependemos do Senhor. Abram comigo, por favor, o primeiro texto e vamos meditar nessa manhã. Primeiros Coríntios, por favor. Capítulo 3. Um texto bastante conhecido, e a partir daqui vamos tecer alguns comentários. Capítulo 3 de primeira carta de Paulo aos Coríntios diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, a segunda parte, né? Mas veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Até aqui. O contexto é maior e Paulo vai nos falar de outras realidades aqui extremamente importantes. O nosso sentimento para esse tempo que vamos estar em comunhão é falarmos um pouco da luta que o povo de Deus tem enfrentado nesse tempo contra o seu arqui-inimigo e os modelos e os padrões que Deus apresenta para que a gente, de uma forma efetiva, saiamos vitoriosos dessa batalha. O primeiro aspecto do que Paulo apresenta aqui para nós, ele fala de um firme fundamento, que ele, como sábio arquiteto, um arquiteto é alguém que conhece o desenho, que conhece a forma da casa de Deus, ele, como sábio arquiteto, ele lança um fundamento e que o outro edifica sobre ele. Para o nosso tempo e para as dificuldades que nós estamos vivendo, isso precisa ser uma revelação muito clara para cada um de nós. Existe um fundamento, o qual é Jesus Cristo. Essa é a primeira grande revelação que todo filho de Deus deva ter. Não somente para o aspecto da fé salvífica, mas também para as guerras que se estabelecem a partir daí. Deus, quando estabeleceu esse padrão revelado por Paulo aqui, pelo Espírito Santo, é porque existem outros escritos, mesmo no Novo Testamento, e ainda antes no Antigo Testamento, existem escritos claros do propósito eterno de Deus, como Paulo aos Efésios, por exemplo, no capítulo 3, costumo chamar da Carta da Eternidade, porque cronologicamente está no Novo Testamento,
Mas na revelação está antes do Gênesis, porque falar das coisas eternas, aquilo que Deus planejou, e Deus não vai mudar essas coisas simplesmente porque a minha teologia se inclina para a direita, ou para a esquerda, ou para o centro. Deus sempre vai perseguir as mesmas coisas. Ele é um Deus imutável, e toda a sua vontade, tudo aquilo que ele tem no seu coração, nos seus sentimentos, estão reproduzindo na terra, e principalmente na nova criação, aquilo que ele tem no seu coração desde a eternidade. Deus é eterno, e o propósito que o acompanha, é um propósito que é eterno também. Então ele não vai mudar. Então, quando Paulo, por exemplo, aos Efésios, ele demonstra esse propósito, ele diz que é segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Ele fala: a mim, o menor dos santos, me foi dada a graça de anunciar por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Né? E segue o texto, e no versículo 10 ele diz: para que agora pela igreja. Então, as riquezas desse Evangelho vai produzir nessa igreja, que ele vai mencionar agora, para que agora, não antes, agora, para que agora pela igreja as muitas formas da sabedoria de Cristo sejam conhecidas diante de principados e potestades. Então, tudo que Deus está fazendo é para reproduzir na igreja a sua vontade. Então, quando Paulo fala que lança firme fundamento, esse é o primeiro passo da vida cristã, da fé salvífica, no sentido de conhecermos o Senhor e prosseguirmos a conhecer. Esse fundamento que foi lançado logo no início da fé, quando assim nós cremos, é o primeiro ponto de revelação que um cristão precisa ter muito claramente. Não só, repito, para a fé inicial, para a fé da salvação, mas a salvação é uma palavra muito ampla, muito mais ampla do que vida eterna. Nós fomos salvos e ainda estamos sendo. Então é necessário que esse assunto do fundamento seja bem compreendido. Alguns irmãos já têm confundido esse aspecto, e esse é um aspecto que não pode ser confundido. Esse aspecto da fé salvífica fala fundamentalmente, irmãos, e aí é o princípio de tudo, de todo o propósito de Deus. Isso fala fundamentalmente da nossa relação com Deus. Não só no aspecto literário, ou seja, do contato com as Escrituras Sagradas, mas também da experiência. Na Escritura você tem o conceito, você tem o propósito, você tem o desígnio, você tem o coração, os pensamentos de Deus. Na prática, na experiência, é quando essa mensagem da palavra das Escrituras que chega até você, quando ela é misturada com fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir esse conteúdo, que é a palavra de Deus, isso gera a experiência. A experiência ela não vem antes. A fé vem pelo ouvir a palavra. Primeiro a palavra, Deus institui primeiro a palavra. A palavra nos leva à fé. E a fé na palavra nos leva então à experiência. Amém? Então, aqui nós temos o primeiro princípio de revelação da fé cristã. Nós não entramos no ponto ainda que precisamos entrar nessa manhã, muito rapidamente. Depois, no desenvolver das outros dois compartilhares, vamos esclarecendo mais isso. Mas nós vamos entrar no assunto da guerra, porque esse é o assunto que está diante de nós. Então, no primeiro momento, o Senhor nos levanta com esse firme fundamento e nos orienta a nos relacionarmos com esse fundamento da forma mais adequada possível. O crente ele não vive só da experiência, mas ele precisa do conceito. Ele não vive só do conceito, ele precisa também da experiência. É um par maravilhoso nas Escrituras que precisa se complementar na experiência cristã. Tem pessoas que querem ter apenas experiências, elas esquecem que Satanás também se move nos ares e que também dá experiência. Mas o que protege essas pessoas em Cristo? O que protege os cristãos? Nós temos a palavra de Deus. E se temos a palavra de Deus, pode aparecer um anjo com a espada desembainhada, com a sua cabeça nos céus e com seus pés na terra. Se ele não vem conforme a palavra, é anátema. Então, no tempo que nós estamos vivendo, os aspectos da guerra eles vão se intensificando. Os espíritos malignos, imundos, mergulharam sobre a terra nesse tempo do fim, não para enganar o mundo, porque o mundo já está mais do que enganado, mas para enganar aqueles que receberam mandamentos claros para que fossem fiéis, e não fiéis até um determinado período, mas fiéis até a sua vinda, que pudessem levar a tocha desse testemunho por todos os dias da sua peregrinação aqui, que não mudasse nem para a esquerda, nem para a direita, que não fossem pessoas como folha ao vento, que uma hora houve uma coisa e lá estão, e daqui a pouco houve uma outra coisa e já mudaram de posição.
A palavra que diz que ele vai galardoar a cada um segundo as suas obras, o que disse isso foi o mesmo que inspirou e que nos disse que nós deveríamos perseverar até o fim. Existe um bastão, existe um testemunho, existe uma palavra, existe algo que foi depositado em você e que não pode se perder. Porque se perder em você, a geração seguinte não terá o privilégio daquilo que você teve. Foi o que aconteceu no livro de Josué, quando aquela geração anterior morre, nasce uma nova geração que não conhece o Senhor. O bastão do testemunho não pode ter sido passado. E, por consequência, toda aquela geração foi após os Baalins, foram após os ídolos. Então, nós temos uma tremenda missão, nesse tempo do fim, de não permitir que caia o bastão do testemunho que foi depositado em você, da verdade sagrada que tantos santos na história morreram por elas, e que agora podem ser trocadas por qualquer vídeo que você encontra na internet. Temos que ter um extremo cuidado, porque nós estamos numa séria batalha, e nessa batalha o espírito do engano desceu terrivelmente sobre a terra para desviar o povo de Deus nesse tempo do fim. Então é um tempo de extrema vigilância, e nós vamos tocar um pouco também nisso. Esse primeiro aspecto, então, é um aspecto que precisa estar bem claro no nosso coração. O fundamento está relacionado às Escrituras e à experiência de Cristo. De quem é Cristo, da literatura, não o Cristo da nova era, não o Cristo Maitreya, não os 2.000 Cristo hoje registrados somente na nação americana, nos Estados Unidos. 2.000 falsos Cristos estão registrados por lá. Nenhum desses Cristos nos interessa. O que nos interessa é o Cristo das Escrituras. E isso nós precisamos falar em alto e bom tom, não apenas para a igreja ouvir, mas principados e potestades que também estão presentes. O Cristo das Escrituras precisa prevalecer na nossa vida e na vida da comunhão da igreja. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que só ficamos apenas com o conceito de quem é Cristo. Nós cometemos o equívoco de ficar numa base estrutural do conceito, sem permitir que o óleo da unção entre para te fazer perceber as realidades espirituais contidas nisso. Essa é uma verdade que não se entende apenas com a mente, ela precisa descer ao coração, ela precisa tocar o nosso espírito. E agora entra uma segunda parte que faz o equilíbrio da palavra litese no grego, que é uma balança, que traz esse equilíbrio. Por um lado, nós temos o Cristo das Escrituras. Por outro lado, o mesmo Cristo das Escrituras é o Cristo da nossa experiência. E para isso foi dado o Espírito Santo, para nos fazer experimentar as realidades da vinda vindoura, provadas no Cristo da experiência. Então o crente, nessa primeira revelação, ele segue avançando. Essa é a primeira grande revelação que nós precisamos. Se você tem apenas essa revelação e você está num deserto muito longínquo, não há irmãos, não há igreja, está apenas você vai sobreviver. Porque você tem a base, você tem o fundamento da fé cristã. O Cristo das Escrituras, que é o mesmo Cristo da experiência. O segundo aspecto do que Paulo está apresentando para a gente, quando ele segue nesse entendimento, é de que Jesus também utilizou essas palavras, e Jesus é Deus, assim como o Espírito Santo, e o Pai também o é. E Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A ideia no grego dessas portas, elas são portas que avançam, elas não são apenas portas que ficam de pé. Não é inferno também, isso está ligado a Geena, que é uma outra coisa, a tradução é equivocada. A palavra Hades é a palavra do Antigo Testamento, Seol, onde iam todas as pessoas que morriam para lá. A partir de Cristo, um novo lugar inaugurado, os que morreram em esperança no Antigo Testamento passam do Seol e do Hades, que é a palavra grega correspondente a Seol, do Antigo Testamento, a palavra grega correspondente do Novo. Agora, aqueles que morreram em esperança passam ao paraíso. E agora, todo crente que morre, que dorme ou que dorme no Senhor, esses vão para o paraíso, já estão na presença do Senhor. Você está chorando porque ele foi e ele está muito alegre lá, não querendo mais voltar aqui. E o assunto é que o Senhor, no contexto em que ele está conversando com Pedro, ele vai dizer a Pedro da revelação de quem ele é, o mesmo assunto que Paulo está falando no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios.
Então ele vai perguntar a Pedro: o que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram a dizer o que os homens diziam. Já estavam acreditando até em reencarnação, porque pessoas que já haviam passado como os profetas estavam acreditando que estava de volta. E o Senhor muda a pergunta para os discípulos e fala: e você? O que vocês dizem quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. E o Senhor rapidamente responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Porque ninguém conhece o Filho. Quem que trouxe isso para Pedro? O Pai. Então o Senhor fala que foi o Pai. O Pai que está no céu foi quem te revelou. Também te digo, tu és Petros, um pequeno fragmento de pedra, uma pedrinha pequenininha, quase que insignificante no grande edifício de Deus, que os católicos entenderam dos pais da antiguidade, que a igreja seria edificada sobre Pedro por causa dessa palavra de Jesus, mas nós sabemos, e meus irmãos também sabem, que ele é apenas um pequeno fragmento de pedra. E Jesus muda a sentença quando se refere a si mesmo. Quando ele diz: e sobre esta rocha, esta pedra, não é Pedro, é a revelação que ele teve de quem era o Cristo, o Filho do Deus vivente. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí ele utiliza essa expressão: e as portas do Hades não prevalecerão. E a ideia de portas do Hades é que elas não apenas estão de pé diante da igreja, elas estão empurrando a igreja para trás. Essa é a ideia que traz o Novo Testamento. As portas do Hades estão empurrando a igreja para trás. Só existe uma possibilidade das portas do Hades não empurrar ou cair por terra: se a igreja avança. Por isso que não é a igreja apenas que derruba as portas do Hades, mas a sentença anterior do contexto: eu edificarei a minha igreja. E então as portas do Hades não podem prevalecer, não podem continuar de pé e nem seguir para frente, elas vão retornar e vão cair por terra. Essa é a vitória da igreja. É na medida que Cristo edifica pelo Espírito Santo a igreja vai avançando e nada, absolutamente nada pode detê-la. Se alguém entrar no caminho, o Senhor vai passar por cima. Porque isso é propósito eterno. Deus não vai ficar no caminho como uma boneca de pano. Ele planejou uma noiva e ele terá sua noiva no final do processo. Na verdade, ele já tem na sua economia, ele já tem sua noiva, ele já tem a sua cidade, ele já tem a sua casa, ele já tem a sua lavoura, ele já tem tudo pronto. Mas ele precisa passar pelos dias da nossa peregrinação. E aí entramos na segunda grande verdade do Evangelho. Existe um processo franco e efetivo de edificação da igreja. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a igreja precisa ser edificada. Sabe por que você vai voltar para casa e voltar para todo o seu contexto de trabalho, de reunião com os irmãos, etc, etc? Porque a igreja precisa ser edificada. Sabe por que você passa lutas e provas? Porque a igreja precisa ser edificada. Tudo, irmãos, está em crescimento. Se a igreja não cresce, as portas do Hades prevalecem. Se a igreja está crescendo, as portas do Hades estão sendo empurradas para trás. Oxalá que nessa manhã podemos declarar isso. Que as portas do Hades estão sendo empurradas para trás. Mas isso não pode ser absolutamente apenas palavras. Verbalização não toca o diabo. O diabo não segue, ele não cede com palavras. Ele cede com demonstração de espírito e de poder. E é isso que contém o Evangelho. E por isso o Espírito Santo a todo momento está ministrando o Evangelho à igreja, para que a igreja possa crescer. E na mesma medida que ela cresce, ela avança. Se ela não cresce, não tem avanço. É como às vezes nós dizemos: ora vem Senhor Jesus, Maranata. Mas você tem liberdade mesmo para falar isso? Será se Deus não precisa trabalhar mais na sua vida, mais na minha vida? Será se ainda não tem muitas manchas, muitas rugas e coisas semelhantes? Porque estamos pedindo para o Senhor voltar? Ainda tanta coisa para ser, tanta palha ainda para ser queimada. Porque estamos querendo passar o nosso bastão? Porque estamos querendo ir embora? Porque já tem uma nova geração e agora nós somos mais velhos? Tem muitas coisas para os mais velhos fazerem ainda. Enquanto Deus não te chamar, você precisa ser alguém, nós precisamos ser pessoas disponíveis ao Espírito e a tudo aquilo que Ele está fazendo aqui, fechados para o que não é de Deus. Amém. E abertos completamente para aquilo que Ele quer fazer.
querem edificação da igreja e acabaram com os dons. Querem edificação da igreja e não existe mais sofrimento. Querem edificação da igreja e esquece guerra. Se estamos em obra de edificação, entramos em guerra. Amém. E temos que prevalecer. Amém. E o nosso Senhor já dispôs toda a vitória para nós. Amém. Toda a obra de edificação que é feita pelo Espírito Santo é feita num homem vitorioso. Amém. Esse é o nosso Senhor. Amém. Então essa é a segunda grande verdade. A primeira é que existe um fundamento que ele é relacional, não é um fundamento psicológico, não é uma edificação de acúmulo de entendimento. O entendimento é necessário, porque é necessário o conceito. Jesus andou muito tempo com os seus discípulos. Por muito tempo ele andou com os seus discípulos. Mas teve um dia, e enquanto ele andava, ele ensinava acerca do reino. Mas teve um dia que ele falou, vocês vão ter que esperar agora, até que a promessa do Pai venha. E vocês não apenas vão nascer de novo, vocês vão ser revestidos de poder. Então, os discípulos tinham a informação, eles tinham um aprendizado de muito do que Cristo ensinou a eles. Mas, irmãos, o que vamos fazer com toda a informação que temos? Precisamos do Espírito. E aí você vê esse par maravilhoso no início, bem no início da carreira cristã. O segundo, nós começamos a comentar que se estamos em obra, e se entramos nesse processo, agora entramos no segundo aspecto. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, agora vamos entendendo que estamos em obra de edificação. E na medida que o conhecemos, algo mais dele é formado em nós. E que esse conhecimento também é empírico, não é apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento relacional, porque o que ele está fazendo, na verdade, é nos comunicando a sua natureza. Ele não está comunicando informação, ele está comunicando natureza em forma de conceito. Porque o que ocorre é que o reino são demandas cumpridas pela igreja. E o reino é a esfera do rei. Somente o rei, o próprio Senhor Jesus, foi que cumpriu as exigências de Deus. Ele é o homem aprovado completamente, não é Roger, é o Senhor Jesus, o homem aprovado por Deus, e a vara de fazer medir todas as coisas. Tudo Deus vai medir por essa vara, que é o Senhor Jesus. Então, ele vence todas as coisas, não é? E agora, uma vez que ele vem para a nossa experiência, uma vez que ele vem habitar em nós, agora o Espírito Santo pode tomar todas essas realidades, toda essa verdade de quem Cristo é e do que ele fez, e fazer a aplicabilidade prática do nosso viver, para que sejamos como ele é. Porque o reino é a manifestação do rei. O reino não é a manifestação da nossa verbalização de palavras. O reino é uma manifestação de espírito e de poder. E esse é o rei. Ele é o rei e ele é o reino. E na medida que ele se manifesta, nós temos o reino entre nós. Então as demandas são extremamente altas. Por isso que Cristo precisou vir habitar em nós, para que a partir da obra do Espírito Santo essa vida pudesse ser expressa. Então são muitas demandas, não adianta só conceito, o conceito não leva a gente para lugar nenhum. Nós estamos cansados de por muitos anos verbalizar palavras que não têm sentido com a nossa vida. O Espírito Santo de fato precisa entrar na nossa existência, irmãos. Senão teremos a Cristo, teremos a eternidade, mas não teremos o reino, porque o reino é a expressão do rei. E o rei é o único que atende às demandas divinas. Ninguém mais pode atendê-las. Mas sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está nos levando para esse caminho. Então, na medida em que Cristo, o Cristo da nossa experiência, na medida que comungamos e que vivemos para Ele, e que estamos nele, é na mesma medida que o Espírito Santo tem material farto para trabalhar na nossa vida. Porque esse é o material que é agradável a Deus. Não são as palavras que eu verbalizo, irmão. É a existência daquilo que é real da parte de Deus em mim. É aquilo que Deus pode expor a partir de mim, a partir de você, a partir das famílias, a partir da igreja. As demandas são altas, então não adianta só conceito. Entendimento não é suficiente. É necessário, mas não suficiente. Chegamos então ao terceiro aspecto dessa grande verdade. O terceiro aspecto fala que se de fato nós estamos em obra de edificação, estamos em guerra.
Não existe obra de edificação sem guerra. Não existe obra de edificação sem batalha, irmãos. Existe um inimigo que se opõe terrivelmente e com armas que você ainda desconhece. Você e eu desconhecemos muitas armas do inimigo. Para você ter uma ideia, os antigos, quando precisavam tomar uma cidade, a primeira coisa que eles faziam era ir para os lugares altos. Porque você precisa ter visão na guerra, na batalha, com quem você está lutando. E quais são as estratégias do inimigo. Entende por que Paulo fala, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E ele continua, e pensai nas coisas que são de cima. Nós vamos entrar nisso. A questão dos pensamentos, a questão dos olhares, do que ouvimos, do ambiente em que vivemos, tudo isso tem ação do inimigo. É um inimigo que ele está extremamente em oposição a tudo que se diz, a tudo que se fala de edificação. Se você é igreja, se nós, somos igreja, ele não tem mais nada a fazer sobre isso. Mas se Deus quer dar um passo a mais e levar essa igreja a um estado de reino, ou seja, de representação legal de quem Deus é, agora você encontrou o diabo. Então, se você quiser ter um testemunho individual, agora você encontrou o diabo. Mas pensei que tinha encontrado Deus, claro, Deus está no negócio para te fazer chegar a ser aquilo que Ele quer, mas imediatamente, por haver processo de edificação, se estabelece uma guerra. E nessa guerra, o crente precisa saber com que ele precisa contar. Ele precisa ter visão clara do inimigo e das suas sutis ações. Se ele não tem, fala assim, irmão, será que agora nós vamos virar aquela igreja que só fala do diabo? Não, irmão. O problema é que a gente fala do espírito. A gente fala do corpo, né? Muito pouco sobre a alma, mas nada, absolutamente nada sabemos acerca do inimigo. Bom, irmão, nós confiamos apenas em Deus, lógico, irmão, porque esse é o material bélico da batalha. Na batalha você precisa de duas coisas, material bélico e perda. São duas coisas que acontecem na guerra. Primeiro, você precisa saber com quem contar na guerra. Essa é uma guerra que você não ganha ela sozinha. A maneira de guerrear é uma maneira específica. As obras das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Toda vez que usamos obras carnais, nós caímos diante perdemos batalha. Não a guerra, mas perdemos batalha diante do adversário. Então o Senhor precisa nos esclarecer esse primeiro aspecto. Com quem você conta na batalha? Com quem você está contando nessa guerra? Você está contando com a força do seu braço? Você está confiando nesse ou naquele irmão? Você está confiando no testemunho da igreja? No que de fato nós estamos confiando nessa batalha? Porque existe o que a gente chama de general de guerra, do Javete Sabaote, expressado, né, no livro de Ageu, onde aparece várias e várias vezes, porque eles estão em obra de edificação. Então Javé precisa se posicionar da forma como ele se posiciona. Se estamos em guerra, precisamos de um general. E se você precisa de um general, Javete Sabaote, o Senhor dos Exércitos. E não é aquele que fica entrincheirado, ele não fica entrincheirado. Porque se você matar um general, você termina a guerra. Se Satanás fosse vencido nesse sentido, né, pela morte da natureza humana em identificação com Cristo, não há mais nenhuma possibilidade. Ninguém faz nada com o morto. Se o morto estiver no chão, você belisca ele, você pode falar mal dele, não vai fazer absolutamente nada. O problema é que a gente está vivo. Tem que morrer na identificação com Cristo, morre segundo a carne para ser vivo segundo o Espírito, ou viver para Deus. Então esse aspecto da guerra do Javete Sabaote é um general que não fica entrincheirado, ele não fica atrás. Porque todo general precisa ficar atrás, porque se você venceu o general, você venceu o rei, você terminou a guerra, você venceu a guerra. Mas esse é o único general que vai à frente da guerra. Ele é o Javete Sabaote. É com ele que nós contamos. Esse é o material bélico pesado. Esse é o material bélico pesado para lutar nessa guerra contra o inimigo. Porque se você está em obra de edificação, você está em guerra. Você pode não saber que está em guerra, mas está. E com quem você vai contar? Javete Sabaote. Qual é o outro lado da guerra? O preço, a perda da própria alma. É uma guerra que, à medida que a gente perde, é que a gente avança. É uma guerra que, à medida que a gente cede, não ao diabo, mas ao Senhor, né?
é que a gente avance. Então é uma guerra muito diferente. E o inimigo está aí para utilizar todas as suas artimanhas nessa luta e nossa batalha. Nós vamos mencionar algumas formas de atuação nessa guerra, nessa batalha. Primeiramente, eu quero dizer aos irmãos, por causa do meu tempo, eu quero dizer aos irmãos que os irmãos procurem gravar isso, procurem colocar isso no coração e ponderar isso, obviamente, diante do Senhor. Nós vamos trabalhar dentro desses 3 pontos. Nós vamos estar meditando dentro desses 3 pontos. O primeiro, o firme fundamento, que fala da nossa relação com Deus na palavra e na experiência. O segundo, todos que estão envolvidos nisso estão em obra de. Você não tem ouvido para ouvir outra coisa. Você é depositário de um depósito. Deus fez você nascer de novo para que o conteúdo dele fosse transmitido a você, a mim, para que a gente pudesse receber, reter esse conteúdo e expressá-lo. Então você não foi levantado por Deus para ouvir vídeo de internet que agora manda você fazer uma coisa, até outra, agora tem um movimento novo. Não existe movimento novo. O movimento que Deus está fazendo é o mesmo desde a eternidade. Guarda o teu ouvido, guarda a tua mente, guarda os teus olhos, guarda o teu coração, para você não perder a batalha. Porque a única coisa que o inimigo quer fazer é desviar você nesse tempo. Nós estamos aos 45 do segundo tempo, numa linguagem que alguns gostam de ouvir. Se você desviar agora, se o meu coração for desviado agora, pode ser que não haja mais tempo de voltar. Então essa primeira experiência é fundamental para o crente. Eu quero o Cristo da palavra de Deus e o Cristo da experiência, levada essa experiência pelo Espírito Santo. E é isso que Deus está fazendo. Na medida que Ele faz isso, uma segunda coluna é levantada. A coluna da obra de Deus em relação à sobreedificação. Eu, como sabe, arquiteto, pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Veja como edifica, mas edifica sobre ele. Então, na medida que nos relacionamos com a primeira coluna, uma segunda vai sendo estabelecida. Estamos em obra de edificação. Amém. Você começa a buscar o Senhor e já começa a perturbação na sua vida. É verdade, irmão? Verdade. Você está quietinho, né, irmão? Parece que o diabo está procurando outra coisa para fazer. Você vai orar, vou tirar amanhã para orar. Telefone, WhatsApp, não sei mais o que, vai tocar, criança engoliu moeda, vai acontecer o diabo, irmão. Porque no momento em que você se coloca com ele nesse processo, imediatamente o diabo se opõe, porque ele sabe que está sendo edificado. Por isso que estabelece a guerra. Guerra não é porque a gente quer guerrear, porque a gente gosta de guerra, porque a gente é pentecostal. Não é isso, irmão. Guerra é coisa de crente. Se você é crente, vai entrar em guerra. Se você é crente, está em obra de edificação, vai entrar em guerra. Bendito seja o nome de Javete Sabaote, o general de guerra, aquele que não perdeu batalha, aquele que não conhece derrota, o nosso general. 2 Coríntios 2:11 diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Isso é Paulo que está falando. Não se pode ignorar na batalha aquele que está à frente da batalha contra você e contra a igreja, contra a sua família. Não pode ignorar o que ele está falando. Satanás tem propósito, esse propósito é destruir o testemunho de Cristo, e por ele ter esse propósito, ele tem desígnios, leis de propósito e desígnio. Então, por ter um propósito, ele tem uma mente, ele tem um pensamento, ele tem desígnios, ele trabalha a todo momento, inclusive agora. Ele pode estar trabalhando na sua mente para levar sua mente lá para o boleto de segunda-feira, e nem segunda-feira ainda, também sexta-feira. Talvez os bancos nem tenham aberto, e a sua mente já está voando, porque ele tem esse poder de ministrar coisas à sua mente para que você se distraia. E a palavra é semeada, mas tem muita pedra, tem muita coisa aí, daqui a pouco já caiu no esquecimento, os passarinhos vieram e levaram, lembra da parábola? A guerra é tão feroz que ainda nas nossas reuniões, o diabo pode nos tirar daí. E Pedro vai dizer, chegando-vos para ele, ao fundamento, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, isso é que nos importa. Eleita e preciosa. Ele fala, vós também,
como pedras vivas, sois edificados, casa, está vendo? Mesma coisa, sacerdócio, sacrifício, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, agradáveis, por meio de Jesus Cristo. Então, quando somos edificados? Quando nos achegamos a Ele. Não é quando nós chegamos à reunião. Você pode chegar na Bíblia e a tua cabeça está em outro lugar. O diabo tem o poder, irmão, de fazer esse tipo de coisa. E o encargo do meu coração, nesses poucos dias, não é falar bem do diabo, falar muito mal dele. Mas é dizer como ele atua, irmão, nas suas sutilezas. Nós temos que estar livres dessas correntes sutis do diabo. O Senhor já nos fez livres. E nós precisamos nos manter livres. Porque Ele tem características que você está verbalizando que é livre. E em muitas coisas você e eu estamos acorrentados. Mas essas correntes vão romper no nome do Senhor Jesus. Porque na medida que temos o conhecimento do que está acontecendo, podemos nos portar de uma maneira diferente diante do Senhor, por aquilo que Ele já fez por nós. E que o Espírito rapidamente pode nos resgatar dessas condições. Bom, vamos seguir aqui. As armas utilizadas na guerra, vamos começar a mencionar algumas armas, e para que fique um alicerce, ou seja, a verdade equilibrada, é que se por um lado o Satanás ataca, por outro lado o Senhor prevalece. Amém. Então, se Satanás ataca, por outro lado o Senhor prevalece. Então, sempre o Senhor vai mostrar os defeitos, né, de onde estão as coisas más, onde estão as coisas ruins, mas não somente isso, porque senão nós vamos ficar desequilibrados. Ele precisa nos mostrar aquilo que Ele fez. Ele precisa nos mostrar a sua promessa. Ele precisa nos mostrar aquilo que Ele é. Ele precisa nos revelar que Ele é toda a provisão que temos. E não só Ele, mas o Espírito da nova aliança que agora veio com todas essas provisões para fazer aplicabilidade, para que você e eu vivamos em vitória. Não é a vitória nem do Espírito Santo aqui perto, e nem é a vitória lá da cidade santa. Não é apenas a vitória do reino, mas a vitória do viver aqui, porque Jesus viveu uma vida perfeita aqui. E o que o Espírito Santo quer fazer é nos fazer viver essa vida também. Por isso essa substituição, não fomos só substituídos do inferno, irmão. A cruz de Cristo não só nos livrou do inferno, mas nos livrou de nós mesmos. Nos livrou do diabo, nos livrou do velho homem, nos livrou das amarras, das correntes, da perda e nos colocou em vitória. Primeira ação do inimigo em relação às suas características na guerra. Não se permite ver em suas ações. O assunto é que ele nunca aparece. Essa é uma das suas características. Por isso que você na sua casa, não estamos em processo de edificação? Sim ou não? Estamos em processo de edificação. Ok. Individual, coletivo em casa, da família e da igreja. Amém? Satanás está contra esses três eventos. E ele trabalha contra essas três porções. E ele sempre trabalha sem se fazer perceber. Sabe por que você tem dificuldade e sai uns arranha-gato lá na sua casa com a sua esposa, com o seu marido? Porque você acha que é ele o complicado. E você acha que ela é a sua cruz. E na verdade, de certa forma, é, um para o outro. Porque para crescer estamos em guerra e precisa da ação da cruz. Não resta a menor dúvida. Mas perceba uma coisa, nunca o diabo é culpado de absolutamente nada. Você consegue enxergar a guerra que está dentro da sua casa, você fala, é essa mulher que tu me deste. Você consegue, eu consigo repetir as mesmas frases de Adão, colocando a responsabilidade em Deus, mas não consegue ver quem de fato está por trás de tudo isso. O diabo. Então nós conseguimos ver o vizinho, não é? Nós conseguimos ver o patrão nas relações, nas inter-relações. No processo de edificação, que tanto temos que trabalhar para edificar, nós começamos a ver ataques ferozes. Mas sempre colocamos os olhos nas pessoas, nas circunstâncias. Sabe, irmão? É porque é verão, está muito quente, né, irmão? E começamos, aí chegamos no psicólogo, falamos, não, mas é porque, né, você tem a lei tal e a lei tal. Então tudo tem explicação e o diabo está escondido. Ele não foi denunciado, ele vai continuar na mesma coisa, porque você não viu, eu não vi. Ele vai continuar minando a minha vida, a sua vida, a vida da comunhão da igreja, na mesma coisa. Tem irmãos que assumiram posturas de 20 anos para ser um problema para a igreja.
E eles continuam na mesma postura. Sabe por quê? Porque o diabo está escondido e ele não consegue ver. Muitos já tentaram ajudar. A vontade, como Paulo ensina a Timóteo, a vontade, né? A vontade dele está presa a princípio maligno. Ele não consegue ver porque o diabo não aparece. Esquece o diabo com rabo, com chifres enormes, fedendo a enxofre. Esquece isso, ele não vai aparecer. Essa é uma das suas características. Então, às vezes, você está sentado aí ou em qualquer outro lugar e passa um pensamento na sua cabeça. E tem uma finalidade esse pensamento. Porque o pensamento, ele reproduz efeitos na alma. Tudo para ter impacto na emoção e na vontade precisa passar por processos racionais. Então, quando você vê, eu estou falando, mas irmão, toda a ministração, esse irmão fala dos vídeos da internet, porque é o que mais está prejudicando irmãos. Você vê e ouve coisas que não estão alinhadas com a verdade. Isso vai produzir em você um determinado sentimento e vai governar agora as suas decisões. E não existe arma maior do que essa que o inimigo usa. Esse inimigo escondido, ele usa essas armas. Então você está sentado e passa simplesmente um pensamento. E esse pensamento te faz navegar e daqui a pouco você fala, e não é que tem razão, você agora está conversando com o diabo, porque não foi Deus. E muitas vezes a melhor maneira de você entender que isso é obra maligna é quando você fala, eu não quero esse pensamento. E ele continua, quantos irmãos com pensamento de blasfêmias contra Deus? E irmão, esse não é o teu sentimento, esse não é o teu pensamento. Você tem que resistir isso. Isso é uma obra maligna escondida. Filhos de Deus que estão na sarjeta, porque pegaram esses sentimentos como semente e colocaram água e regaram, fizeram esses sentimentos crescer, eles entendem que esses sentimentos e esses pensamentos são eles mesmos que estão reproduzindo. E não são eles que estão reproduzindo. Foi Satanás que jogou essa semente. Mas ele está escondido. Ninguém o pode ver. Então ele age assim nos pensamentos. Você está em obra de edificação, você está buscando servir o Senhor junto com seus irmãos e de repente vem pensamentos. De repente vem coisas no campo visual, porque ele atrai-nos sempre para campos visuais, vamos entrar nisso. O inimigo permanece escondido. Cuidado, irmão. Quando você vê alguma coisa contra um irmão que está te levando a alguma dificuldade, já passou por um irmão, e você vai passando e fala assim, estranho, esse irmão passou, não me deu a paz. Já sopraram no teu ouvido, irmão, e você não ouviu. Ele está escondido, irmão. Está ministrando ao seu ouvido para você se dividir contra o irmão. E aí agora, quando você pensa daquela forma, você starta o processo de raciocínio e começa a pensar um monte de coisa, subjetivamente. Ah, deve ser por causa daquilo. Ah, já sei o que é. Olha lá. Foi aquilo lá que eu falei para ele. Falei a verdade. Tá vendo? Toda vez que você fala a verdade, você arruma um inimigo. Você já está fazendo uma ministração. O irmão passou por você, ele nem te viu. Mas o diabo viu. Ele está a todo momento. Você não acha que ele está, irmãos, aí pelos ares, nesse próprio acampamento, para trazer algum tipo de prejuízo para nós? Que o Senhor nos guarde. E que o Senhor o repreenda em nome de Jesus. O Senhor guarde nossas crianças, nossos irmãos mais velhos, de toda a enfermidade. Repreendemos toda a enfermidade em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor quer prevalecer e o Senhor vai prevalecer. O Senhor vai seguir o seu caminho. Nada vai se interpor ao seu caminho. Ele vai cumprir todos os seus propósitos e desígnios. Então essa é a primeira característica do inimigo. Se esconde. Cuidado com o esconderijo dele, irmão. O caminho de nós entendermos isso é o caminho da sensibilidade, porque ele não vê, você não tem como ver. Você está escondido atrás daquele arbusto ali? Não sei. E a todo momento está procurando uma oportunidade, irmão, entre nós, nas nossas relações, escondido. Então temos que ter sensibilidade, porque eu não consigo vê-lo, mas eu posso perceber no Espírito. Só o discernimento de Espírito pode te livrar disso. Tem que andar com Deus, irmãos. A igreja do tempo do fim precisa andar com Deus, irmão. Não pode ser palavra, irmão. Nós não podemos só cantar e nos alegrar, irmão. Nós temos que andar com Deus. Porque o andar com Deus vai nos trazer essa sensibilidade que tanto nós precisamos nesses dias. O diabo se esconde, irmão. Nós não vamos o ver com os olhos.
Só temos como vê-lo nas suas ações discernindo os espíritos. E para discernir precisa de sensibilidade. E sensibilidade só se ganha na presença de Deus. Muitos problemas nós estaríamos livres dele. Se você, quando voltar à sua casa, no primeiro conflito com a sua esposa, você pode falar, bem, para tudo. Bem, para tudo. Vamos orar? Vamos orar, bem? Vamos expulsar esse demônio, esse miserável daqui? E você vai orar em nome do Senhor Jesus, e ele vai embora, e você vai ver que a paz vai voltar no seu lar. Imediatamente, a paz vai voltar no seu lar. Assim acontece na relação da vida do casal, a família, assim também acontece na vida e relação da igreja. Irmão do céu, eu acordo de manhã, olho para o espelho e começo a discutir com o espelho. Eu tenho dificuldade de caminhar comigo mesmo, mas Deus me deu uma esposa e filhos, agora aumentou a dificuldade e agora temos que caminhar com a igreja. Pessoas que pensam distinto, pessoas que são subjetivas, que agem distinto. Irmão, é um campo fértil para Satanás atuar quando ela não tem crescimento. Lembra que eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades vão ser empurradas para trás. Mas se a igreja não tem crescimento, irmão, tudo que o diabo fala, ela crê. Ela tem dificuldade de crer nas promessas de Deus. Por isso que ele é tão pobre. Não porque não tem a promessa, mas porque ela não crê. Mas, irmão, se o diabo falar, olha lá teu irmão, olha lá, todo tempo Satanás está ministrando. Todo tempo, irmão, não se esqueçam disso. E Paulo fala, não desconsideremos os seus ardis. Paulo fala, não, irmão, deixa esse diabo, coisa do passado, porque o escritor Hebeu diz que participou da carne e do sangue, o Senhor Jesus, para que pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Então, não podemos dizer que o diabo foi aniquilado, e de fato foi, mas isso é uma realidade da cruz e da obra de Cristo. Agora, o mesmo Cristo da cruz, que tomou a sua cruz, eu agora preciso tomar não a dele, mas a minha. Para que essa realidade espiritual vista na vitória de Cristo, seja vista pelo Espírito agora na minha vida. E se você quer se relacionar com o Espírito Santo, se eu quero e devemos, nunca despreze esse ponto. Qual? É necessário que um seja retirado para que o outro seja estabelecido. Sempre o Espírito Santo vai trabalhar assim. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Zero carne, zero eu, zero justiça própria. Quando alguém fala, não, ele é cheio do Espírito Santo, mas cheio de vontade própria, cheio do eu, cheio de... alguma coisa está errada. Então o Senhor precisa nos manter nessa guerra, e nessa guerra ele tira o máximo de benefício. Temos mais 10 minutos, vamos avançar aqui. Segundo aspecto das armas infiltradas do inimigo contra nós. Armas utilizadas dentro e fora da natureza por um campo de atração. Vou tentar explicar isso aqui com poucas palavras. Quando o diabo tentou Eva, em Gênesis, Eva não tinha absolutamente... Eva era uma mulher pura, assim como Adão. Eles não tinham absolutamente, assim como o Senhor falou, ele nada, se referindo ao diabo, ele nada tem em mim. Nenhum ser humano pode falar isso. Ainda o pecado habita na carne. E então, quando Eva ouviu a tentação, o tridente, né, porque ali tem um tridente, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quando Eva é atacada por esse tridente, na mão da serpente, ela cede, e quando ela cede, entra para a sua natureza aquilo que é próprio da serpente. Então agora, o pecado veio habitar na carne. Paulo fala em mim, e ele continua, isto é na minha carne. Porque não é em mim de forma completa, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito. Mas ele fala, em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E essa declaração de Paulo nos mostra claramente com outros textos, como Tiago, por exemplo, no capítulo 1, ele fala que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria cobiça. Nós somos atraídos por algo que tem dentro de nós, dentro da nossa carne. Isso é algo que não se pode desconsiderar. Tem pregadores que desconsideram esse fato. Diz que a gente já não tem mais nada disso. Claro, se estamos plenamente em Cristo, se estamos mergulhados na experiência de vida cristã, amalgamados dentro do Espírito, isso não é possível. Mas, irmãos, nós sempre descemos aquelas escadas da experiência, sempre descemos dos céus para nos encontrar na terra. E na terra nos encontramos conosco mesmo. Então todas essas armadilhas do diabo começam a funcionar contra nós. Então vamos lá. O diabo tem algo contra nós. Ele tem uma arma contra nós. Onde está essa arma? Dentro de nós.
Existe uma técnica de luta chamada Aikido, onde o lutador usa a força do oponente contra ele mesmo. Você já pensou nisso, irmão? O lutador usa a força do oponente contra o próprio oponente. O diabo usa a nossa força contra nós mesmos. Toda vez que somos fortes, aí somos fracos. Toda vez que nos levantamos em nós mesmos, rapidamente seremos abatidos. Por isso que fomos escondidos com Cristo, porque são muitas armas do diabo contra nós. E um dos motivos é porque a luta contra nós é uma luta tão feroz que nós não suportaríamos um dia. Existe então uma natureza que está dentro de nós, na nossa carne, que é a natureza maligna. Por outro lado, do lado de fora, João 2, né? 1 João capítulo 2, versículo 15. Ele fala algo muito impressionante. Ele fala que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Está onde? No mundo. Está no mundo ou está na minha carne? Está nos dois lugares ao mesmo tempo. Está no sistema mundo que foi derrubado pela queda de Satanás, quando Adão entregou sua natureza, quando Adão vendeu sua natureza. Não foi só o ser humano que foi comprometido, todo o sistema foi comprometido. Deus fez tudo perfeito e para sempre seria. Mas como houve essa situação, não só o ser humano, mas todo o sistema foi corrompido. Então existe um sistema fora de você e de mim, e existe um sistema dentro de mim. E esses sistemas falam a mesma linguagem. Por isso que nós somos atraídos. Por isso agora você começa a entender que quando você está diante de alguma coisa, aquilo te atrai. E o Espírito Santo fala para você, não, você não pode seguir nesse caminho. Tem coisas que nós desejamos, e o Senhor fala, não. O Espírito fala e você, não, isso é pecaminoso. O que está acontecendo aqui, irmãos? É porque Satanás trabalha da seguinte maneira. Ele tem uma arma fora, ele tem uma ferramenta fora para lutar contra nós. Esse é o mundo. Ele está nos ares, ele é também em si mesmo, na sua própria natureza, ele já é um agente opositor. Agora ele usa uma espada. Qual é a espada? O mundo, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos e da vida. Como é que ele faz isso? Fazendo as duas coisas se cruzarem. Os desejos da minha carne com aqueles mesmos desejos que estão no mundo. Sabe como ele faz isso? Utilizando campos de atração. Então ele utiliza certos campos de atração onde você tem fraqueza, onde ele vai colocar os teus olhos diante daquela fraqueza que sabe que você tem. E aí imediatamente há a correspondência daquilo que está fora com aquilo que está dentro. Tem algumas coisas na internet que meus irmãos não deveriam ver, que nós não deveríamos ver. Então, se você passa por isso, você tem que sair do campo de atração. Qual é o campo de atração? A internet. Ah, mas como eu vou ficar sem internet? Joga teu telefone fora, você fica sem ela. Porque ou você luta nessa batalha de uma forma correta e eficaz, Amém. Ou você vai perder, ou eu vou perder, nós vamos perder a batalha. A correspondência que o inimigo faz da carne com o mundo, nos atraindo para campos de atração, nos atraindo para campos onde ele opera, é terrível. Você vê que você fica totalmente despreparado, você não tem o que fazer naquele campo. Tem pessoas que entram em tentação que não conseguem sair. Elas andam para um lado e para o outro e não conseguem. Parece que só vai sair dali depois que efetivar o pecado. Sabe o que é isso? Um campo de atração que Satanás colocou essa pessoa e que não vai permitir que ela saia. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Essa pessoa se projetou nessa situação. Pouco a pouco, porque ela não sabe que o inimigo faz esse tipo de trabalho. Ah, irmão, não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver. É um demônio pequenininho assim, ó, não tem nada a ver o nome dele. Que vai te levando, que vai me levando, que vai nos conduzindo para aquilo que não tem nada a ver. E de repente você está num lugar onde você não tem chance nem de levantar a cabeça. Terrível, irmão. Nós estamos em guerra. Nós estamos diante de uma batalha feroz com um inimigo que está babando no canto da boca contra nós. Se você é uma pessoa ingênua, que é muito diferente de inocente, se nós somos pessoas ingênuas, Satanás tem acesso. Não só acesso à nossa queda, mas acesso no processo das paredes do Hades prevalecer contra a igreja. São dias que nós estamos vivendo que tem essas
características. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcança misericórdia. Muitas vezes nós vemos essas dificuldades e confessamos. E não entendemos porque não conseguimos deixar. Já viu isso? Já viu que tem fraqueza em alguns de nós que vão muitos anos, muita dificuldade, muitos anos, porque não... Mas eu já confessei, irmão, não sei que esse versículo não está funcionando para mim, será? Não, irmão, ele funciona. É porque a gente confessa, mas não foge da área de ação do inimigo. Quer que eu te dê um exemplo disso? Um problema de lascívia grave que acontece na história. Gênesis 39, versículo 11, não precisa abrir, vou citar, depois você confere lá. José vai à casa de Potifar. Quando José chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar, a Bíblia é bem clara quando ela fala isso. A mulher de Potifar está completamente sozinha. O que você tem aqui? A carne dentro de José e o problema da cobiça fora. E o que mais? E o ambiente que Satanás aprontou. Deixou os dois sozinhos. Então, não adianta apenas confessar. Não vai deixar se não vigiar em relação ao ambiente em que se está vivendo. O que José deveria fazer? Chegou na casa de uma mulher, ela está sozinha. Chegou na casa do governador, só está a mulher dele. O que faz um homem numa situação dessa? Entra e toma um banho? O que faz um homem? Porque hoje, irmão do céu, o que faz um homem, irmão? Ele sai correndo de lá, irmão. Não se entra na casa de uma mulher. Hoje está tão difícil, a guerra está tão violenta, que você fala assim, irmão, o que tem dar uma carona para uma colega de trabalho? Aí naquela carona que você dá, você passa e passou em frente ao irmão. O irmão falou, ué, o que aquele irmão está fazendo com aquela moça lá dentro do carro? Pronto. Todas as coisas já começam a contribuir para uma grande treva aí. Não só o fato de você não ter caído. Porque não é somente a queda e o próprio pecado, mas é fugir da aparência. Tem coisas que têm aparência. Só a aparência é suficiente. Essa é uma área do inimigo, irmãos. A aparência do mal é uma esfera que o inimigo está te levando. E você está falando, mas não tem nada a ver? Não tem absolutamente nada. Mas eu estou totalmente inocente. Falei, por causa disso que a serpente vai te engolir. Você está numa guerra, você não pode achar que, não, irmão, tudo no final vai dar certo. Todos os caminhos levam a Deus. Não, irmão, você é consciente, nós somos conscientes, a igreja tem que ser consciente da batalha em que ela está inserida. Então José, quando percebeu que estava num laço, teve que correr, não teve jeito, correu, ela segurou as roupas dele, ele correu, ela ficou com as roupas dele na mão, e vocês sabem o resto da história, ele foi para o calabouço, ele foi preso, porque também Deus tinha vontade nesse processo, mas apenas essa figura para que a gente possa ver como o inimigo faz. Não se permite ver e sempre utilizando aquilo que está dentro da natureza humana com aquilo que está fora e o seu raio de atração, sempre nos levando para os lugares onde ele pode nos tornar presas fáceis. Todos nós estamos sentados aqui, todos nós temos mais ou menos a mesma altura. Se eu quiser alvejar alguém aqui, é muito difícil, irmão. Mas se alguém levantar a cabeça lá atrás, meu querido, você vê por que a soberba precede a ruína? Né? Assim era Saul, era alto, era muito grande. Ficou acima dos demais e rapidamente foi alvejado. Assim faz o inimigo. Faz sobressair, faz um campo de atração para que você vá e aí ele tira. Fujamos dos campos de atração do inimigo nessa guerra. Perceba, irmão, tenha percepção espiritual. Vida com o Senhor, vida com Deus, para ver esse nível de sensibilidade. Para você não ficar falando, é um demôniozinho. Ah, não, isso não tem nada a ver, irmão, isso é uma bobagem, irmão. Uma raposinha. Pois é, ela vai destruir toda a vinha. Nós somos crentes, irmãos. Não somos só construtores, nós somos construtores soldados. Soldados construtores, com uma mão edificando e com a outra com uma espada. Amém. Com uma mão se edifica, com a outra com uma espada. Sabe onde aconteceu isso? Lá em Neemias capítulo 4. Diz que Sambalate ficou furioso. Por quê? Porque eles iam edificar o muro, a edificação da santidade dentro do povo de Deus. O muro que faz separação do que é santo para aquilo que é profano. Quando Deus vai edificar esse muro sobre a nossa vida, Satanás se apresenta. E aí o que temos que fazer para edificar o muro da santidade na nossa vida? Edificar com uma mão e com a outra está desembainhado, com a mão bem firme, a espada, para enfrentar o inimigo.
Amém? Bendito seja o Senhor. Vamos terminando aqui essa primeira parte.